Amém. Os amados podem se assentar. E eu quero aqui agradecer aos irmãos. Esses dias nós tivemos que administrar uma situação assim que para nós foi muito complicado administrar, que foi a mudança do Felipe, né? E para onde ele foi. E agora nós queremos aqui agradecer aos irmãos e agradecer ao Senhor, porque agora à tarde a gente já pôde vê-los, né? Lá nos Estados Unidos, para onde eles foram parar, né? Trabalhar nos Estados Unidos. E aí a gente sempre aprende com as crianças, né? A Larissa tentando, através de áudio, né? Conversar com eles, aí dava chamada recusada. Segunda tentativa, chamada recusada. Aí fomos descobrir que o Henrico estava brincando com o celular, não queria ser atrapalhado, né? Então, de ver eles assim, né, brincando já, a gente fica muito feliz, né? Quem é vô sabe disso, né? Quem é vó sabe disso, né? Quem não é, muita gente não vai entender a gente, né? Mas você vai entender um dia. Mas a gente fica muito feliz, né? Eu quero, para compartilhar com os amados irmãos, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, lá no capítulo 20. Para facilitar a nossa leitura, então nós vamos ler junto. A letra está projetada aqui, o texto está projetado aqui. Nós vamos ler junto, tá? Mas como eu disse, isso não é um incentivo para que você não traga a Bíblia. Você pode comparar, né, a leitura aqui com a versão que você está usando. Isso só vai ajudar a gente na compreensão do texto. Eu gostaria de, nessa noite, como fizemos hoje pela manhã, de pensar sobre o que fazer quando você está diante de um grande desafio. E nós vamos olhar para a história de um homem chamado Josafá. Ele foi rei em Israel e certo dia esse homem estava diante de um grande desafio. E o que ele fez e o que nós podemos aprender com ele, com esse homem. Não somente ele, né, mas aquele desafio que estava diante de Josafá também comprometia a sua família, comprometia a nação inteira. Estava dependendo da ação daquele homem. O que nós podemos aprender? Muitas vezes nós também temos desafios na nossa vida, mas a gente sabe que aquele desafio, além de poder nos comprometer, ela pode também comprometer a nossa família, né? Nossos filhos, nossa casa, pode comprometer uma cidade inteira, uma nação inteira, como foi o caso desse homem. E o que ele fez quando ele estava diante desse desafio? Vamos ler a palavra e depois nós vamos então explicar aos amados irmãos. O desafio desse homem começa dizendo assim no livro das Crônicas. Crônica é o livro dos contos, da história, do registro, né? Da história de Israel. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. É interessante, amado, que aí verso 1 diz guerra contra Josafá. Então a figura principal aí dessa história é esse homem, Josafá. Aí no verso 2 já muda um pouco, dizendo que a guerra não era bem contra Josafá, né? Era contra uma nação inteira, né? Verso número 12. Então vieram alguns que avisaram Josafá dizendo: uma grande multidão
está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto, da Síria. Eis que eles já estão em Hazazão Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo. Então, muitas vezes, alguns desafios que nós enfrentamos na vida nos dá medo. O medo, ele é uma coisa boa, porque quando nós sentimos medo, nós então temos consciência que todo ser humano tem medo, tem emoção, tem sentimento. Então esse homem teve medo. Mas o problema que isso pode gerar em nós, que muitas vezes o medo pode paralisar uma pessoa, paralisar um projeto, paralisar uma ideia, paralisar a vida de uma pessoa. Ela fica paralisada porque uma situação a deixou com medo. Medo de errar, medo de falhar, medo de morrer, medo de dar errado. Esse homem também sentiu medo. Mas, ao mesmo tempo que a Bíblia diz que esse homem, ele sentiu medo, a Bíblia diz que ele tomou uma decisão. Ele tomou uma decisão. E a decisão dele foi buscar ao Senhor. Quando você está com medo, qual é a sua reação? Quem você busca na hora do medo? Então esse homem buscou ao Senhor. E a Bíblia continua dizendo que ele proclamou um jejum em todo Judá. Judá se congregou, ou seja, Judá respondeu ao desafio daquele homem. Né? A resposta de Judá foi se ajuntar a ele. Muitas vezes o medo pode estar no seu filho, pode estar com a sua esposa, pode estar com o seu marido. E nessa hora nós precisamos nos ajuntar. Né? O marido está com medo, ajunta com ele aí, une com ele. Né? Não fique acusando ele. Não fique, talvez, sem sensibilidade para com ele. Então Judá se congregou com ele. Né? Ficou solidário à preocupação do homem, desse homem, do rei chamado Josafá. Judá se congregou para pedir também socorro ao Senhor. Aí diz também, de todas as cidades de Judá, veio gente para buscar o Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Aqui nesse verso nós já aprendemos a primeira atitude de Josafá, a expressão pôs-se em pé. Nós vamos voltar a ela. Verso de número 6. E disse: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus dos céus, nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Eles têm morado nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está neste templo, e clamaremos a ti na nossa angústia, tu nos ouvirás e livrarás. E agora
Eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que eles estão nos recompensando assim, estão vindo para nos expulsar da tua propriedade que nos deste em herança. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Mas os nossos olhos estão postos em ti. Isso aqui já bastaria para a gente concluir o que fazer quando estamos diante de um grande desafio. A maneira como esse homem termina a sua oração. Ele reconhece sua limitação, ele reconhece a sua pouca força, ele confessa que não sabe o que vai fazer, mas uma coisa ele sabia que deveria continuar fazendo. Os nossos olhos estão postos em ti. O que acontece conosco quando nós estamos diante de um grande desafio e nos causa medo? Muitas vezes nós nos concentramos no problema. A gente concentra no problema. E de repente esse problema, ele vai se agigantando, crescendo diante de nós, e o monstro vai ficando cada dia maior. Quando a gente tem problema, alguém está doente, muitas vezes se concentra tempo demais na doença, na preocupação, e na angústia, o monstro vai ficando cada naquilo dia que perturba a alma. Ela fica de Quando manhã, a gente tem de noite, problema, alguém de está doente, madrugada, muitas dorme, acorda, só pensa naquele problema. Ela vive agora em função do problema. E muitas vezes nem vive mais, porque ela vive para o problema. Então isso aí, esse homem chamado Josafá, ele poderia ficar concentrado no problema. Tem gente que você pergunta para ela, até deve evitar de perguntar se ela está bem, porque ela vai falar do problema. Ela concentra no problema. Tudo que ela vê é o problema. Mas esse homem, ele não olhava para o problema. Ele relata: os meus olhos, os nossos olhos estão postos em ti. Os nossos olhos estão postos em ti. Mas eu creio, amado, que a principal atitude que nós devemos tomar quando estamos diante do medo, diante de um desafio, é olhar para o que esse homem fez. No verso, ou seja, melhor dizendo, no capítulo de número 19, no final do capítulo 19, nós vamos descobrir 3 ações que esse homem tomou. Então, quando o desafio veio, ele estava preparado. Amado, muitas vezes, um desafio, ele vem de maneira inesperada. Acordou, estava tudo bem, de repente veio uma situação, um desafio para você administrar. Ou muitas vezes o desafio vem de uma forma previsível. Eu estava falando pela manhã. Os nossos adolescentes, nossos jovens, sabem, já sabiam, estão sabendo que no dia 20, 21 também tem o Enem. Então, para eles é um desafio, fazer a prova.
Aí alguém fala assim, meu Deus, dia 20 é o Enem, amanhã eu vou começar a estudar. Coitado, você já está em séria dificuldade, né? Porque era um desafio previsível, né? Você já sabia, mas você talvez não se preparou. Esse homem, esse desafio, aparentemente, esse desafio que estava vindo sobre Israel era imprevisível. Parece-nos que tudo estava transcorrendo na normalidade do dia a dia, e de repente vem a notícia: 3 povos se aliançaram e vinham guerrear contra Judá. Parece que não foi previsível, mas há desafios na nossa vida que são previsíveis. Talvez esse veio de maneira imprevisível. Mas tanto, amado, o desafio pode ser de origem previsível ou imprevisível. O que esse homem fez, não importa a maneira como o desafio vem. De maneira inesperada ou de maneira esperada, não importa. Capítulo 19. A Bíblia diz que esse homem, quando ele começou a reinar, ele passou de norte a sul, proclamando a palavra para Judá. Ele passou de norte a sul, né? A Bíblia diz de Berseba até a região montanhosa de Efraim, e fez com que o povo tornasse ao Senhor. Então ele saiu a proclamar a palavra. Quando ele começou a reinar, ele começa proclamando a palavra, insistindo para que o povo volte-se para o Senhor, voltasse para o Senhor. E aí ele vai de norte a sul, sozinho, acompanhado, não sabemos. Mas a segunda tarefa que esse homem, ele adotou no início do seu reinado, a Bíblia diz, ele estabeleceu juízes, sacerdotes, levitas em Israel, para julgarem da parte do Senhor. Segunda coisa que esse homem fez, ele proclamou a palavra, convocou Israel para que voltasse para o Senhor. Segunda coisa, ele estabeleceu líderes nas tribos para continuar na sua ausência, ensinando a palavra para o povo. Foi a segunda tarefa. E ele faz isso através, quando ele constitui sacerdote, levitas, quando ele constitui aquela liderança, então estava ali para continuar ensinando a palavra. Não somente proclamar a palavra, mas ensinar a palavra. E nós vamos perceber, amado, como era importante aquele homem, além de conhecer a palavra, como talvez muitos de nós podemos conhecer, mas só o conhecer a palavra, sem tomar uma atitude diante do Senhor, não é suficiente. Ah, pastor, eu vou na igreja, gosto de ouvir a palavra, amém, glória a Deus por isso. Mas você tem que tomar uma posição diante de Deus. Porque não adianta só ouvir a palavra. Então ele levanta esse grupo de pessoas para continuar ensinando a palavra. E aí vem o terceiro desafio, que ele termina no último verso do capítulo 19. Ele desafia o povo: sejam fortes no cumprimento disso, e o Senhor será com os bons. Veja bem, amado,
A primeira atitude que pode nos ajudar a ter uma vida abençoada pelo Senhor é ouvir a palavra, ser ensinado na palavra e permanecer na palavra. Não adianta ouvir a palavra sem querer aprender da palavra, sem fazer compromisso com Deus da palavra e vontade de permanecer na palavra. Foi isso que ajudou esse homem a se tornar um homem vitorioso. Muitas vezes, amado, nós ouvimos a palavra, somos ensinados na palavra, mas muitas vezes não permanecemos na palavra, porque muitas vezes não estamos ainda em Cristo. Não estamos ainda firmados no Senhor. Esse homem chamado Josafá, eu posso compará-lo, amados irmãos, com aquilo que Jesus disse em Mateus 7, a partir do verso de número 24, dizendo que lá o Senhor Jesus diz que a história do homem prudente, cuja vida estava edificada na rocha eterna, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Você tem ouvido a palavra, mas a sua vida está firmada em Jesus? Mas você já tem confessado a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se ainda não fez, está incompleto. A ação de Deus, o propósito de Deus, o projeto de Deus está incompleto na sua vida. E esse projeto só pode ser concluído quando você declara publicamente: eu creio no Senhor Jesus como meu Senhor e o meu Salvador. Aqui fez a diferença na vida desse homem chamado Josafá. E depois, interessante, estava dizendo pela manhã, o capítulo de número 20, ele inicia dizendo: depois disto, amado, que eu quero crer, é o que está registrado então em 2 Crônicas, capítulo 19. Depois de ter compromisso com a palavra, viver na palavra e ter no seu coração o Senhor da palavra, depois disto, esse homem estava preparado para todo e qualquer desafio que ele podia enfrentar na vida. Muitas vezes, amado, nós buscamos ao Senhor quando estou com dor de barriga, quando estou com dor de cabeça, quando estou com problema de saúde, quando estou com problema financeiro, quando estou por falta de emprego, aí a gente busca ao Senhor. Mas rapidamente, depois de alcançar essas coisas, a gente não tem mais compromisso com o Senhor. Até que a próxima problema, a próxima luta apareça na nossa vida. Nós não podemos viver assim. Não é essa a vontade de Deus. O que tornou esse homem, habilitou esse homem para tornar bem-sucedido, abençoado, foi ter uma vida firmada no Senhor, ter uma vida firmada em Cristo, ter uma vida firmada na palavra do Senhor. Aí a Bíblia diz, depois de fazer isso, então vem agora a história que nós lemos para os irmãos. Desafio nós temos todos os dias. E é interessante que quando nós olhamos para a palavra de Deus, agora vamos olhar para então 2 Crônicas 20, a partir do verso 1 que nós lemos. Depois de ter feito tudo isso que eu descrevi aos irmãos, com esse homem, quando a Bíblia diz no verso de número 5, depois de relatar do problema, tomar conhecimento da situação, verso de número 5, a Bíblia começa dizendo: pôs-se Josafá em pé.
O que eu aprendo com esta declaração? Eu aprendo com esta declaração, amado, que quando eu estou diante de um grande desafio, eu preciso assumir uma posição de domínio. Quando o desafio vem, eu preciso assumir uma posição de domínio. Está deprimido? Mas a depressão não manda em você, você vai mandar na depressão. Está angustiado? A angústia não vai mandar em você, você vai dominar a angústia. Você está preocupado? A preocupação não vai ditar o espaço, a norma, o estilo da sua vida. Você vai dominar. Deus deu a você poder de domínio. Deus deu a cada um de nós, quando eu tenho a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu preciso assumir uma posição de domínio, de controle. Esse homem, a Bíblia diz que ele pôs-se em pé. E a Bíblia também diz, amado, que ele não se pôs em pé na sua casa. É importante também se colocar em pé na sua casa. Mas a Bíblia diz que esse homem, ele põe-se em pé na congregação. Esse homem, a Bíblia diz... E quando a Bíblia diz, amado, que esse homem, ele põe-se em pé na congregação, ele põe-se em pé, ele toma uma posição de domínio de maneira pública e visível. Eu estou doente, mas eu não sou doente, porque Jesus já me curou. Eu estou deprimido, mas não sou deprimido, porque Jesus já levou embora essa depressão, essa angústia, essa enfermidade. Você precisa, amado, quando você está vivendo diante de um grande desafio, você precisa assumir o controle, você precisa assumir o domínio. Esse homem estava com medo. Esse homem podia ficar lá cabisbaixo, desanimado, sem força para agir. Não esse homem, porque ele já sabia, já conhecia, já tinha firmado a sua vida no Senhor. Ele assume uma posição de domínio. Muitas vezes, amado, a gente deixa ser dominado. Como uma pessoa qualquer que não conhece ao Senhor. E começa a viver como aquela vida de coitadinho, né? Aquela vida de miserável, aquela vida, né? Até parece que faz questão das pessoas olhar para mim e ver em mim um semblante, ai, coitadinho. Não, amado, se eu estou em Cristo, eu devo assumir uma posição de domínio. Não deixar que essas coisas me dominem. Quantas pessoas até hoje estão vivendo, talvez debaixo do domínio da pandemia? A vida foi amarrada, quando veio a pandemia, amarrou a vida dele. Parou a vida dele. Graças a Deus, amado, que a palavra do Senhor diz que em Cristo, eu e você que já confessamos o nome do Senhor, somos mais do que vencedores. Eu não venço, mas aquele que vence está comigo. Eu não venço, sozinho não vou vencer, mas aquele que venceu a morte está comigo. E essa depressão não é maior do que a morte. Essa tristeza, essa situação, essa doença não é pior. Ou é pior, ou é maior. Muitas vezes, amado, quando a gente está vivendo de um grande desafio, e você fica concentrado naquele problema,
o problema vai crescendo e Deus vai diminuindo. Tem pessoa, parece que Deus é pequenininho, de tanto que ela vive uma vida assim de coitadinha. Fala, meu Deus, o Deus dessa irmã é pequenininho, né? Problema todo mundo tem. Esses dias atrás eu confesso, para mim, irmã Dazinha, para a família inteira, né? Foi dias angustiantes, até ver Felipe lá, no destino. Passa por aqui, vai não sei para onde, vai ao México, do México entra lá, e tanta coisa, e a gente ficava muitas vezes sem ter como comunicar, sem querer saber, né? Sem poder como o que perguntar. Foi muita angústia, mas graças a Deus, amado, quando a gente canta aqui, que Ele venceu a morte, eu posso exaltar e glorificar o nosso Deus, que Ele sempre vai nos conduzir em vitória. Ele sempre vai nos conduzir em vitória, amado. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, Deus sempre vai te conduzir em vitória. Essa situação que você está passando é apenas passageira. Deus está provando a sua fé. E quando essa tempestade passar, você vai ser maior do que você é hoje. Para testificar que o nosso Deus é poderoso. Que o nosso Deus é maior do que qualquer situação. A Bíblia diz que esse homem, ele pôs-se em pé. É interessante, amado, como que muitas vezes o inimigo, ele tenta nos confundir, tenta colocar dúvida em nossa mente, e essa dúvida que vem na nossa mente, ela desce para o coração, e aí quando o inimigo toma o controle da nossa mente e do nosso coração, ele começa a comandar a nossa vida. Veja bem, como que o inimigo faz. Êxodo capítulo 14. A Bíblia diz que Israel havia sido libertado do Egito. Mas logo depois desse grande desafio, veio um outro desafio para Israel. E o desafio para Israel agora era atravessar o mar. E quando eles estavam preparando, estavam diante do mar, a Bíblia diz que o exército de Faraó, arrependido de ter deixado o povo de Israel sair do Egito, saiu ao encalço deles, para trazê-los de volta. Olha, veja bem esse detalhe. Deus tira Israel do Egito. Um dia, através de Cristo, o Senhor nos tirou do Egito. Mas sabe o que o diabo ele faz? Ele vai trabalhar para levar você de volta ao Egito. Aquela situação anterior que você vivia. E ele vai incomodar você, para que você comece a duvidar do amor de Deus, do cuidado de Deus. Aí a Bíblia diz que Israel olha para aquela situação. Diante deles o mar, atrás deles o exército, furioso, que vinha contra eles. Aí a Bíblia diz que eles começaram a orar. É errado orar? Não, amado. Orar, precisamos orar sempre. Mas nós precisamos saber também que há momento de orar e há momento de agir. Muitas vezes o momento é para agir. Mas você está aí, eu vou orar mais. Orar. Talvez Deus já respondeu, já mostrou. É você que talvez não entendeu ou não quer entender. Eu vou orar.
Aí eles começaram a orar. Aí Deus olha para aquela cena, como se estivesse perguntando para Israel: Moisés, o que o povo está fazendo? Ah, Senhor, eles estão orando. Aí Deus olha para Moisés e diz para ele: diga para o povo que agora não é mais hora de orar. Diga para o povo que agora é hora de marchar. Um dia você orou, um dia você buscou, mas quem sabe agora não é mais momento de orar, é momento de agir. E aí muitas vezes tem pessoa que vive confundindo, não sabe a hora de agir, a hora de orar, aí mistura uma coisa com outra e de repente nada acontece na vida dela. Aí a Bíblia diz que Deus olha para aquela cena e diz: diga para o povo, Moisés, que a hora é de marchar. Eu estava dizendo pela manhã que muitas vezes quando a palavra vem e dá uma lapada no outro, a gente gosta, né? É tipo assim, tomou fulano, né? Mas aí, Deus também tinha uma palavra para Moisés. Tinha uma palavra para Moisés. A palavra para Israel é: diga para Israel que não é hora de orar, é hora de marchar, é hora de agir. Aí a Bíblia diz que a palavra de Deus para Moisés é: levanta a tua vara, levanta o teu cajado, levanta, eu já dei autoridade para você, levanta, 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 levanta. A hora de prostrar, a hora de se humilhar, a hora de orar, mas a hora também de levantar. E Deus vai agir quando você toma a atitude de domínio, quando você toma a atitude de controle. Talvez, amado, alguma coisa, você tenha orado, mas Deus tem falado: haja, haja. Faça alguma coisa, tome uma atitude diante desse problema. Quantas vezes já te falei que eu curo as suas feridas? Por que você não acredita? Quantas vezes eu já falei que Jesus morreu na cruz? Porque eu amo você. Por que você continua duvidando do amor de Deus? Quantas vezes o Senhor já declarou: eu cuido de você. E você continua duvidando do cuidado de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. A palavra de Deus para Moisés é: levanta a tua vara, levanta o teu cajado, eu já te dei autoridade. Ah, pastor, será que eu devo tomar vacina ou não devo tomar vacina? Se beberes alguma coisa mortífera, não porque você quis, mas porque você foi obrigado a tomar, tome! E Deus vai repreender qualquer veneno, Deus vai repreender qualquer mal. Ah, eu não sei o que eu devo fazer. Eu não sei se caso, eu não sei. É um monte de coisa. A Bíblia diz, amado, então, que Deus manda Moisés: levanta o teu cajado. Cajado, sinal de autoridade. Um dia, amado, quando você confessou a Jesus como Senhor e Salvador, você recebeu o Espírito Santo do Senhor. E a Bíblia diz também, amado, que a palavra de Deus para Moisés, além de dizer a ele: levanta o teu cajado, a outra palavra: estende a sua mão.
Ah, pastor, meu filho está doente, minha mulher está doente. Marido, estenda a sua mão e ore pela sua mulher. Estenda a sua mão e ore pelo seu filho. Ah, meu filho está rebelde, meu filho não quer nada com Deus. Estenda a sua mão, repreenda. Deus te deu autoridade, homem, Deus te deu autoridade, mulher de Deus, mulher do Senhor, Deus te deu autoridade. Não chame alguém para orar por você. Deus te deu a autoridade, Deus te deu o Espírito Santo. Estenda a tua mão. Pastor, o negócio lá em casa está feio. Pastor, o negócio lá na minha família está ruim. Estenda a tua mão. Assuma uma posição de domínio. Assuma uma posição de comando. Porque quando você, amado, não assume, alguém vai assumir no seu lugar. E muitas vezes quem vai assumir no seu lugar é Satanás e seus demônios. Porque você não assume uma posição de domínio. Aí ele vai assumindo o lugar que você deixou vago, que você não ocupou. A Bíblia diz que Deus fala para Moisés: levanta teu cajado, né? Levante a tua mão, estende a tua mão. E é interessante que depois vem a promessa, que a Bíblia diz assim: estende a tua mão e divida o mar. Como? Eu vou dividir o mar? Mas é isso que Deus está falando. Lembra da oração de Josafá? Ele diz: Senhor, o Senhor está vendo o que nós estamos passando? O Senhor lembra do que o Senhor falou para o teu amigo Abraão? Nós precisamos, amado, ser lembrados. Nós precisamos lembrar sempre de quem age por nós. Interessante que Deus não diz: olha, estenda a tua mão que eu vou dividir o mar. Não, a Bíblia diz: você estende a tua mão e eu e você vai dividir o mar. Sabe por que muitas vezes o milagre não acontece? Deus está doido para operar. Desculpa a palavra doido, né? Deus está mais do que com vontade de fazer. Ele está esperando uma atitude de comando sua. Quando você, na autoridade do Espírito Santo, estende a mão e diz: doença aqui nessa casa não. Problema de rebelião na vida do meu filho, na minha vida, na vida da minha filha, eu não aceito. Em nome de Jesus, estenda a tua mão, ore. Deus estava falando, olha, Deus está chamando, né, aqui, quando Josafá lembra e fala para Deus: é Abraão, o seu amigo. Você lembra o que Jesus falou no Novo Testamento? Jesus falou no Novo Testamento: eu não mais vos chamo de servo, eu vos chamo de amigo. Nós somos chamados para ser amigo de Deus, parceiro de Deus. E Deus vai operar o milagre quando você acreditar que o Deus de milagre está comigo. Ele vai te usar. E quando você impor as mãos, Deus vai usar a sua mão para abençoar a si próprio, a sua família, a sua casa, o seu filho, a sua igreja, a nação. Deus vai operar milagre quando você verdadeiramente acreditar. A Bíblia diz: você vai dividir o mar. Eu vou fazer isso? Não, eu nunca fui para o seminário. Eu só tenho 1 ano de fé. Eu sou um adolescente, eu sou uma criança. Lembra de Jeremias? Eu sou uma criança. Quantos meninos perdem a oportunidade, meninas pedem a oportunidade de ser usadas por Deus, porque diz: eu sou apenas uma menina, eu sou apenas um menino. Quem sou eu? Quem é você, amado? Por que está vivendo essa crise de identidade?
Se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eu era Satanás, eu era. Quando Satanás querer lembrar você do seu passado, lembra a Satanás do que Deus fez em seu favor. Eu era, mas agora não sou mais, que agora eu sou filho do Deus Altíssimo. Você quer me envergonhar por causa do meu passado? Você quer me envergonhar porque antigamente eu prostituía, eu fazia tanta coisa errada? Eu fazia, mas agora Cristo me libertou, e agora o sangue de Jesus me purificou de todo o pecado, e perdoou toda a minha transgressão, e a Bíblia declara que Ele lançou no mar do esquecimento todo o mal que eu pratiquei. Eu não sou mais Satanás, porque agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas Cristo vive em mim. Mas Cristo vive em mim. A Bíblia diz, meu amado irmão, lá em 1 Samuel, capítulo 17, a Bíblia diz que Golias, ele vinha para humilhar Israel. E durante 40 dias, 40 noites, Golias vinha como instrumento de Satanás para humilhar Israel. Para dizer, tem aqui algum homem para lutar comigo? Tem aqui algum homem que vai assumir uma posição de domínio? Tem aqui algum homem que vai assumir o controle da sua casa, da sua família, do seu lar? Muitas vezes, amado, Satanás também está afrontando a nós, pessoalmente, ou a nossa família, dizendo aí, seu banana, você é um homem, ou é um saco de batata? Aí muita gente fala, eu acho que eu sou um saco de batata, né? Eu não sou homem, não. Então, amado, a Bíblia diz que Golias vinha e humilhava Israel, de manhã e de tarde. De manhã e de tarde, Golias vinha e humilhava Israel. E Satanás já estava acostumado com aquela situação. Muitas vezes, amado, Satanás, ele nos acostuma a uma determinada situação. E ele fala, esse aí nunca vai agir, esse nunca vai tomar uma atitude de comando, de domínio, ele nunca vai assumir. Aí a Bíblia diz que Satanás, através de Golias, fazia isso durante 40 dias, 40 noites, até que apareceu um homem de Deus, chamado Davi. E ele pergunta, o que ele está fazendo aqui? O que ele está? Ele vem aqui e ele fala assim, e todo mundo com medo, ninguém se manifestava. Aí Davi fala, é assim? Aí a Bíblia diz que ele vai contra o censo de todo o Israel e diz, eu vou assumir uma posição de domínio. E a partir de hoje, Satanás não vai mais humilhar Israel. A partir de hoje, Satanás não vai mais humilhar a mim mesmo. Não vai mais humilhar a minha casa. Não vai mais humilhar a minha família. Não vai mais humilhar a minha igreja. Porque eu tomo uma posição diante de Deus. E ele vai diante de Golias e declara para Golias, você vem diante de mim com as suas varas, com as suas espadas, com seus carros de guerra, com seus títulos, com as suas honrarias, mas eu venho contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Muitas vezes, amado, você não tem honraria, você não tem destaque, você não tem nome, você é apenas um Zé Ninguém, é apenas uma pessoa aparentemente insignificante, mas eu declaro em nome de Jesus,
que todo demônio, Satanás e seus demônios, vão cair. Porque ele não cai no meu nome. Ele Você não cai tem no nome honraria? daquele que é sobre todo nome, que luta por mim, que luta por você. Esse homem, ele vai então ali e liberta Israel. A Bíblia diz que Josafá, ele teve medo, mas ele não ficou paralisado pelo medo. Quando Deus, lá em Êxodo capítulo 23, verso 27, Deus havia feito uma promessa para Israel. Quando eles saíram do Egito, Deus falou para eles: quando os inimigos vierem, eu confundirei os seus inimigos. Depois você vai perceber, nessa história, que ela, mais uma vez, se confirma. Por quê, amado? A Bíblia diz, eu já quero aqui antecipar um pouco, a Bíblia diz que quando então Josafá, ele toma as suas atitudes, a Bíblia diz, quando ele sai lá fora, onde estava acampado aquelas 3 nações poderosas que vinham contra ele, a Bíblia não explica, mas a Bíblia diz que naquela noite, eles se levantaram um contra o outro e mataram um ao outro. Quando Israel foi lá, não tinha mais inimigo. Muitas vezes, amado, o inimigo só está na sua mente. Está aqui na sua mente. Deus já operou, Deus já fez um milagre, mas ainda a sua mente continua aprisionada. O problema muitas vezes está aqui, está na sua mente. E a sua mente é um campo de batalha, que o inimigo quer dominar a sua mente, depois domina seu coração, domina a sua vida. A mente é o comando. Que comando o seu corpo está recebendo? Que comando você tem dado ao seu corpo? Mente. E a sua mente A Bíblia é um diz, campo então, de batalha, que Deus que o promete inimigo quer dominar, confundir quer os dominar a nossos sua inimigos. mente, depois domina seu Vamos coração, prosseguir. domina a sua vida. A segunda atitude, A mente que Josafá é o comando. quando Que ele comando o seu declara corpo da está maneira recebendo? como ele declara, e que Que eu comando você tem dado está ao na seu sua corpo. mente? Veja, E a sua mente Bíblia é um diz, campo então, de batalha, que Deus que o promete inimigo quer isso. dominar, Admita confundir, os quer dominar a nossos sua inimigos. mente, depois Muito de nós, amado, temos algumas fraquezas que ainda precisamos vencer. Então você precisa admitir a sua real fraqueza. A sua real fraqueza é ser fiel ao Senhor nos dízimos? Admita a sua fraqueza. A sua fraqueza é na área da prostituição? É na área do sexo? Do dinheiro? Admita, Senhor, a minha fraqueza é essa. Eu sei que não devo fazer isso, mas de repente estou fazendo. Admita a sua fraqueza. Josafá, ele reconhece quem é Deus e admite a sua fraqueza. Então a Bíblia diz, amado, que Josafá, ele começa, verso de número 6, ele começa dizendo: Deus de nossos pais, o Deus que domina todos os reinos, o Deus que tem na mão a força e o poder. Ele lembra quem é Deus, ele lembra de quem é o Senhor. O apóstolo Paulo, em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 12, verso de número 9, diz: em uma determinada ocasião, o Senhor disse para Paulo: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Muitas vezes, amado, essa fraqueza, essa fragilidade que nós podemos ter, é uma maneira que Deus tem para nos conservar
na presença dEle. Porque muitas vezes, se Deus nos libertar de todas as nossas fraquezas, a gente se torna prepotente, orgulhoso, arrogante, independente. E Deus, Ele quer que nós reconheçamos as nossas fraquezas, mas reconheçamos também que só Deus tem o para Senhor nos conservar na presença e dEle. eu não sou Deus. Esse homem, aí ele crê que quando ele lembra da palavra, em 2 Crônicas, capítulo 20, verso número 12, ele diz: em nós não há força para resistir a essa grande multidão que vem contra nós, não sabemos o que fazer. Ele admite a sua fraqueza. Muitas vezes, amado, nós precisamos admitir a nossa fraqueza. Qual é a sua fraqueza? É na área sexual? É na área dos negócios? É na área... Em que área é? Onde está a sua fraqueza? Fale para Deus: Senhor, a minha fraqueza é essa. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que o Senhor venha me fortalecer. E aí esse homem, ele reconhece. E a terceira coisa que esse homem faz é volte-se às promessas do Senhor. Verso de número 12. Nossos olhos estão postos em ti. Não deste para sempre a posteridade da terra ao teu amigo Abraão? Eu já falei, amado, nós não somos mais servos de Deus, nós somos amigo de Deus. E quando a gente tem um amigo de verdade, você não tem segredo para com aquele amigo. Você fala do que você é, do que você sente, do que está acontecendo com a sua vida. Você fala para o seu amigo, não fala? Não fala para todas as pessoas, mas para o seu amigo você fala. E por que você não fala? Muitas vezes não falar é sinal de orgulho. É sinal de não admitir a fraqueza. Por isso que você não falha. Por isso que você não fala, porque talvez você é orgulhoso. Eu tenho medo que as pessoas vão descobrir quem eu sou realmente. Não, amado. Não, precisamos confessar as nossas fraquezas para Deus e para nossos amigos. Para o nosso amigo. Pastor, eu não tenho nenhum amigo nessa igreja. Por que você não tem? O que você já fez para ter? Eu não tenho nenhuma amiga nessa igreja. Por que você não tem, minha amada? Por que você não tem alguma doença na sua alma que te impede de ter amigo? A Bíblia diz que há amigo mais chegado que um irmão. Deus, por saber e nos conhecer, Ele nos dá amigo. E se você não tem amigo, alguma coisa está errada com você. Alguma coisa está errada com você, minha amada. Se você não tem amiga. A Bíblia diz que Josafá fala: Deus, o Senhor lembra do que o Senhor prometeu para o seu amigo. O Senhor lembra do que falou para o seu amigo. Josafá apela para Deus, né? Lembra do seu amigo, do que o Senhor prometeu. Ele lembra também a Deus. Não porque Deus precisa ser lembrado, mas porque Ele sabe, Ele conhece a si mesmo, por uma necessidade dEle, Ele precisava ser lembrado, precisava voltar sempre à palavra. Amado, em momentos de desafio, volte sempre à palavra, porque na palavra você vai encontrar a resposta. Se eu pedir, amado, para vários irmãos aqui se levantar, eles vão dizer a mesma coisa que eu posso dizer. Quantas vezes, meu amado, que na hora da dúvida, eu abri a palavra e Deus me deu uma palavra de orientação. Porque Ele é meu amigo. Um amigo sempre vai dar uma palavra de direção. Vai dar uma palavra que vai te orientar, que vai te fortalecer. É na hora do aperto, chama seu amigo para orar.
Compartilha com seu amigo, frequentando, participando da doce, amado. É momento de você ter amigos que vão orar por você. Mas você prefere viver como lobo, sozinho. Não tem nenhuma doce, uma vida independente. Não, amado. A Bíblia diz que nós somos rebanho do Senhor. Eu agradeço muito a Deus, amado. Porque hoje eu sou pastor. Por várias razões, mas eu louvo a Deus pelos amigos que Deus me deu. Que na hora que eu precisava, tinha uma palavra de orientação para me dar. Manuel, não faça assim. Manuel, não caminhe nesse caminho. Não vá nessa direção. E aí aquele bom amigo pôde me ajudar a tomar a melhor decisão na minha vida. A sua esposa é a sua amiga? Um amigo não tem segredo. O seu marido é o seu melhor amigo? Tem segredo que você ainda não falou para ela? Isso aí, amado, pode ser lugar que você está dando ao diabo para separar você da sua esposa. Porque tem segredo que nem meu marido deve ficar sabendo. Como? Conta essa história direito. Ah, tem segredo aí que eu faço, coisa que eu faço que nem minha mulher deve ficar sabendo. Como é que é, amado? Segredo para com a sua esposa? Está repreendido em nome de Jesus. Se não é de Deus, amado, isso é do capeta. Guarda isso no teu coração. Tem segredo que você não fala para ninguém? Ou você é orgulhoso, ou você é um tolo. Porque Deus levanta amigos para nos abençoar. Esse homem, ele volta-se às promessas do Senhor. Lembra do que o Senhor prometeu para o seu amigo? Se algo mal nos sobrevier, espada, peste, fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e clamaremos a Ti na nossa angústia, e Tu nos ouvirás e livrarás. Quando Josafá cita esta palavra, eu posso acreditar que Josafá está lembrando do que está escrito em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado, sararei a sua terra. Josafá estava lembrando das promessas do Senhor. Em momentos de dúvida, em momentos quando você tiver que enfrentar um grande desafio, e o medo vier, lembra ao seu medo do que está escrito na palavra do Senhor. Quando o inimigo se levantar para te acusar do seu passado, das coisas erradas que você fez, lembra do que o Senhor diz ao teu respeito na palavra dele. Porque Ele é o meu amigo. Ele é o meu amigo. E para o meu amigo eu falo tudo. Eu confesso tudo. Eu não tenho segredo. Porque Ele é meu amigo. E quando também Josafá lembra dessa palavra, lembra, amado, ele estava governando após o reinado de Davi. Então, como ele estava reinando após o reinado de Davi, ele tinha conhecimento de vários salmos que o Espírito Santo do Senhor inspirou Davi para escrever. E ele podia declarar: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou o céu e a terra. Que Ele é a minha torre forte. Ele é refúgio e proteção no dia da angústia. Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu socorro, bem presente na hora da tribulação. Ele é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu tenha que andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Ele podia lembrar
em meio aos desafios, quando o medo vier, lembra do que está escrito na palavra ao teu respeito e de quem Deus é. Ele podia dizer isso. E por isso, amado, que a Bíblia diz que quando Josafá, ele teve medo, a Bíblia diz que ele faz uma confissão no final do verso de número 12. Ele fala do seu medo, ele fala da sua fragilidade, ele reconhece quem é Deus e ele termina declarando, como se ele estivesse dizendo: Senhor, nós vamos enfrentar uma guerra. O inimigo está vindo para nos devorar. Mas aconteça o que acontecer, os nossos olhos estão postos em Ti. E eu sei que na hora certa o Senhor não vai me decepcionar. Eu sei que na hora certa o Senhor não vai permitir que eu seja envergonhado, que eu seja humilhado, que eu seja derrotado, porque Tu, Senhor, estás comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Porque o Senhor prometeu isso na sua palavra, e eu sei que o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que o Senhor tem prometido para mim na tua palavra, e eu tomo posse das tuas promessas no nome de Jesus. Eu tomo posse no nome de Jesus. Esse homem lhe disse: nós vamos para a guerra, e eu estou firmado nesse propósito. E aí a Bíblia diz, meu amado, enquanto Josafá, ele declarava, ele adorava, ele se humilhava diante do Senhor. Eu amo, amado, coloque para mim, fazendo um favor, irmão, acho que vai ser mais fácil você me ajudar aí, do que eu tentar encontrar aqui, verso de número 14 ao verso de número 17, eu vou ler aí. Depois então, Josafá fazer tudo o que eu falei para você, e mais um pouco, né? Depois você vai ler na palavra. Então a Bíblia diz: então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel. Eles estavam enfrentando um grande problema, mas os nossos olhos não estão postos nos problemas, está posto no Senhor. E ao invés de reclamar, eles adoravam, eles confessavam, eles admitiam sua fraqueza, eles estavam lá adorando ao Senhor. Em meio aos desafios que você pode enfrentar na vida, amado, nunca pare de adorar ao Senhor. Porque quando você adora o Senhor, Deus vai lutar em seu favor. A Bíblia diz que quando eles estavam lá, o Senhor fez a eles uma promessa. Fez a eles uma garantia. A luta não é sua. A batalha não é sua. A batalha é do Senhor. Se a batalha é do Senhor, por que você ainda vive angustiado, cabisbaixo, desanimado, cheio de dúvida, cheio de incerteza? Quando você colocou a sua vida, entregou a sua vida a Cristo, o Senhor Jesus já se colocou à sua disposição para lutar em seu favor. Por que você está lutando? Agora o que acontece com a gente? A gente entrega o problema para Deus, mas volta e meia está tomando novamente na mão da gente. Você toma para você de novo. Por que você toma de novo na sua mão e parou de confiar no Senhor? Porque você não crê em Deus? Porque você não confia na providência do Senhor? Por que tomar na sua mão? Ah, pastor, eu não consigo dormir e eu preciso, para acordar, eu preciso tomar tanto remédio. Para ficar vivo eu preciso tomar tanto, eu não durmo, eu não como, eu não existo. E aí é uma coisa, não estou incentivando ninguém, né? Tenha sabedoria nisso aí. Mas uma vida de dependência. Aí a Bíblia diz que o Senhor diz que a batalha não é nossa.
Aí ele estava lá adorando, amado, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, e aí fala de quem era Jaziel. Vamos lá para o verso de número 15. Jaziel disse: escutem com atenção. O Senhor está dizendo para você nesta noite, escute com atenção. Não é pastor Manuel que está dizendo, é o Senhor que está dizendo para você. Toma posse, irmão, em nome de Jesus. Escutem com atenção, todo Judá, moradores de Jerusalém, e rei Josafá, você está duvidando ainda? Josafá, rei Josafá, está duvidando ainda? É com você que Deus está falando. Não tenha medo, nem se assuste, por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã vocês irão ao encontro deles, e eis que eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Neste encontro, vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados, e vejam a salvação que o Senhor lhes dará. Ó Judá e Jerusalém, não tenha medo, nem se assuste. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Quando você termina de ler essa história, que eles chegam lá no vale, pensando que vão enfrentar uma grande luta, os inimigos de Israel estavam todos mortos em nome de Jesus. Quando você assume uma posição de domínio, de controle, reconhece sua fragilidade, reconhece quem é Deus, permanece na palavra, Deus vai guerrear por você. E quando você menos perceber, aquilo que te atormenta hoje, não vai mais, em nome de Jesus, te atormentar amanhã. Aquilo que te incomoda hoje, não vai mais incomodar amanhã, porque o Senhor dos Exércitos luta em seu favor. Que Deus nos abençoe. Que o Espírito Santo do Senhor possa completar esta palavra no seu coração. Amém, amados? Vamos nos colocar em pé, porque precisamos terminar, né? Em nome de Jesus. Glorifique o nome do Senhor, amado. Como eu disse, foram dias de angústia, né? Mas graças a Deus que nos dá a vitória. Felipe está lá nos Estados Unidos, né? Apesar das angústias, mas tudo deu certo. E tudo vai dar certo em nome de Jesus. Tudo vai dar certo na sua vida, meu irmão. Você é mais do que vencedor. Você não é um coitado, não é um derrotado, não é uma vencida, não é uma coitadinha. Você é filha do Deus Altíssimo. Você é filho do Senhor. Eu não sou qualquer um. Antigamente eu era qualquer um, né? Eu era, posso assim dizer, né? Literalmente um Zé Mané. Agora eu não sou Zé nem Mané. Eu sou Manuel, filho do Deus Altíssimo. Mas deixei de ser Mané. E nem um Zé, mas eu sou.